Não. Então ele obriga, ou você me ama, ou eu te jogo no inferno. Esse Deus eu não acredito. Esse Deus eu não acredito. Entende? Ou você me ama, ou eu te jogo no inferno. Tá? Até que tem uma criatura aqui no bairro que ela não era crente não, gente. Ela era fanática. Ela era fanática. Tá? Ela, pra você ter uma ideia, ela ficava no ponto do ônibus com a Bíblia na mão, gritando, berrando. Se converta, senão você vai pro inferno. E Jesus está voltando. Tá, gente? Eu não tô aqui discriminando ela, não. Mas eu tô aqui só para vocês pensarem e analisarem. Raciocinarem. Porque uma pessoa que tem juízo, que usa o seu juízo, vai ver que tem coisa errada. Agora, a pessoa quer viver de ilusão, de conto de fadas, aí é outra coisa. Se a pessoa quer ilusão, conto de fadas, aí é outra coisa, outro sistema. Agora, se você quiser saber a verdade, aí tá certo. Aí você vai e acha. Aí essa mulher começava a gritar, a berrar, a ser Jesus, sei o que. Tá. Certo dia eu fui aqui num velório, certo? Que o jogador de futebol, que ele estava fora do país, ele foi assassinado lá, certo? Esse foi até repercutido, esse negócio. E ele veio, a família era daqui, aí ele veio ser velado aqui, certo? Aí eu fui para esse velório. Quando eu cheguei lá, essa mulher estava na frente do velório, gritando, berrando, dizendo: eu preguei pra ele porque ele não se converteu, tá vendo? Ele foi pro inferno. Gente, quer dizer, ela não teve respeito nem pela família do rapaz. Tava lá gritando, berrando, dizendo que tinha Jesus, dizendo que estava salva, dizendo que não sei o quê. Sabe o que foi que ela fez? Adivinha? Alguém adivinha aí? Se matou. Pense comigo. Agora, eu não tô dizendo, tipo, ela tava, tipo, com quadro depressivo, certo? Aí é outro sistema, aí é outro negócio, certo? Mas a pessoa não vai procurar um médico, né? Pra tomar os medicamentos, os negócios lá, tal, tá bom? Não porque eu vou pra igreja, porque Jesus, porque isso e aquilo. Ela foi e se matou. Bom dia! 19 de janeiro de 2025, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. Esse, o 26º vídeo, 26 vídeos até agora, analisando trechos deste livro aqui, Maria Madalena, a verdadeira história, lançado ano passado, 2024. Então vamos aqui trazer o mesmo trecho do vídeo anterior. No vídeo anterior, com o título Maria Madalena e o Jesus ressuscitado, publicado ontem, dia 18, no vídeo anterior, mostrei um trecho aqui também falando sobre a ressurreição de Jesus. E o Rodrigo Silva escrevendo que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus naquele domingo de manhã e que Jesus apareceu diante dela, mas ela, Maria Madalena, não reconheceu que estava diante de Jesus, entendeu?
ela pensou que estava diante de um homem, de um jardineiro, entendeu? Diante de um jardineiro. E o Rodrigo Silva, aí ele levanta a questão: por que Maria Madalena não reconheceu de imediato que estava diante de Jesus, hein? Por quê? O Rodrigo Silva levanta essa questão aí. E ele faz duas apostas. Ele diz que Maria Madalena não reconheceu que estava diante de Jesus porque podia estar muito escuro ainda, entendeu? Havia uma escuridão muito grande domingo pela manhã. E é por isso que Maria Madalena não percebeu que estava diante de Jesus, diz o Rodrigo Silva. E ele também levanta outra questão. Pode ser que Maria Madalena não tenha reconhecido a Jesus. Jesus falou com ela e ela não reconheceu até mesmo a voz de Jesus, entendeu? Ela não reconheceu a voz de Jesus. E diz o Rodrigo Silva que isso deve ter sido porque ela estava chorando muito e havia muitas lágrimas nos olhos da Maria Madalena, entendeu, gente? Então, o Rodrigo Silva levanta essas duas questões aí, certo? Então, assista obrigatoriamente ao vídeo de ontem, Maria Madalena e o Jesus ressuscitado, porque eu mostrei ali várias contradições, várias divergências. E agora eu vou trazer o mesmo trecho, porque é mais uma curiosidade aí, entendeu? Então, assista ao vídeo de ontem, Maria Madalena e o Jesus ressuscitado. E vamos agora ao mesmo trecho mostrar mais uma brincadeira aí. Certinho, gente? Então vamos lá. Vamos aí, Rodrigo Silva. Vamos começar aí à esquerda, acima, letra A. O mesmo trecho aí do livro que analisei ontem. E vou trazer mais uma aqui, curiosidade. Então veja aí, nas páginas 314 e 315 do livro Maria Madalena, a verdadeira história, Rodrigo Silva escreve o que está aí. Ele diz assim: de repente um sujeito surge. Ela pensou, ela quem? Maria Madalena. Ela pensou se tratar de um jardineiro que talvez pudesse lhe dizer onde estava o corpo de Cristo. Mas era o próprio Jesus ressurreto. Por que Maria não reconheceu Jesus imediatamente? Muitos fazem essa pergunta e as respostas são diversas. Supõem que, por ser ainda muito cedo, ela não teria distinguido o rosto dele, ou, por estar chorando muito, não prestou atenção no tom de voz, entendeu? Então o Rodrigo Silva, ele aí traz uma passagem que está lá na ressurreição, somente no Evangelho de João. João inventou isso aí. Quem escreveu o Evangelho de João inventou isso aí. Maria Madalena, diante do Jesus ressuscitado, e não sabendo que estava diante do Jesus ressuscitado, ela pensou que era um homem, outro homem, o jardineiro, entendeu? Que cuidava do jardim ali na região rural de Jerusalém, lá nas grutas, entendeu? Pois bem, então o Rodrigo Silva, isso aí só está no Evangelho de João, não está em Mateus, Marcos e Lucas. Mas vamos lá, vamos pegar aí mais uma brincadeira aí. Então veja abaixo. Rodrigo Silva diz que Maria Madalena não reconheceu Jesus porque talvez estivesse muito cedo, ou seja, muito escuro. Aí ela pensou que não era Jesus, era outro homem, era o jardineiro, entendeu? Então vamos mostrar que isso aí, veja bem, só está no Evangelho de João. E o Rodrigo Silva se refere, obviamente, a esse trecho que está somente no Evangelho de João. Então, para mostrar
que não estava muito escuro, eu vou trazer aí somente o Evangelho de João, porque isso aí só está no Evangelho de João, entendeu? Então eu vou mostrar claramente aí que não havia escuridão ali, entendeu? Porque o Rodrigo Silva está dizendo que Maria Madalena não reconheceu Jesus imediatamente porque pensou ali que era outro homem por causa da escuridão. Então, vou mostrar aí, trazendo os versículos aí importantes do Evangelho de João, para mostrar que não estava escuro, entendeu? Porque o Rodrigo Silva diz que estava talvez muito escuro. E é por isso que Maria Madalena não reconheceu Jesus. Muito bem, então vamos lá. Acima aí a letra B de bola. João, Evangelho de João, capítulo 20. Está lá a ressurreição de Jesus. Então eu coloquei aí os principais aí versículos. Veja bem. Aí, vamos lá. Começa assim o Evangelho de João. Depois você vê lá direitinho. Começa assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então vamos explicar isso aí. No domingo pela manhã, veja bem, Jesus já havia sido sepultado na sexta-feira, não é? Sexta. Então, sexta aí tem sábado e domingo. 2 dias depois, domingo de manhã, Maria Madalena, no Evangelho de João, foi sozinha, diferente dos outros evangelhos, ela foi sozinha lá ao sepulcro. Ela foi sozinha à sepultura de Jesus, numa rocha. E chegando lá, Maria Madalena viu que a pedra que fechava a rocha, veja bem, o cadáver de Jesus estava lá dentro. Ela esperava encontrar o cadáver de Jesus. Veja bem. Então ela viu que a pedra estava revolvida, retirada. Ou seja, as pessoas podiam entrar lá no sepulcro, no túmulo de Jesus. Entendeu? É isso aí que quer dizer o primeiro versículo do capítulo 20. Vamos agora para o versículo 2. Leia aí, vamos lá. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Então Maria Madalena, veja bem, chegou ao sepulcro onde estava o corpo de Jesus, devia estar o corpo de Jesus, o cadáver. Ela chegou de madrugada e quando ela chegou estava muito escuro. Escute aí. Ela viu que a pedra estava removida. E aí o que fez a Maria Madalena? Isso só existe no Evangelho de João, hein? Aí ela correu, veja aí no versículo 2. Ela correu e foi à casa do discípulo Pedro, Simão Pedro, e foi à casa do outro discípulo, que aí é o discípulo João, a quem Jesus amava. Então veja bem, Maria Madalena chegou lá, ao sepulcro de Jesus. Veja bem. E aí ela viu que a pedra estava removida, que a abertura da rocha lá estava livre, sem a pedra. E aí ela viu lá que não havia o corpo de Jesus na sepultura, entendeu? Ela viu, dentro da sepultura, veja aí. Aí ela correu e procurou 2 discípulos, o Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava muito, o discípulo João. Então veja, Maria Madalena saiu lá do túmulo de Jesus e procurou 2 discípulos, Simão Pedro e o João. E ela disse aos discípulos que não viu o corpo de Jesus dentro do sepulcro.
Ela diz que tiraram do sepulcro o corpo de Jesus. E não sabemos, ou seja, ela e os discípulos, e não sabemos onde puseram o corpo de Jesus. Entendeu, gente? Então vamos aí acompanhando os versículos. O versículo número 3, está lá, veja depois na Bíblia. Saiu, pois, Pedro, olha aí, e o outro discípulo, o discípulo João, e foram ao sepulcro. Entendeu, gente? Você está entendendo até agora? Veja aí a Bíblia, nos versículos aí. Então veja, Maria Madalena foi lá, no domingo de manhã, lá ao sepulcro de Jesus, de madrugada. Estava muito escuro. Mas aí, mesmo assim, ela viu a pedra fora da entrada do sepulcro. Ela entrou lá e viu que o corpo de Jesus não estava lá. Aí ela correu, foi falar com Simão Pedro e o discípulo João e disse aos dois que o corpo de Jesus havia sido retirado do sepulcro. E ela não sabia, juntamente com os outros discípulos, Simão Pedro e João, ela não sabia onde estava o corpo de Jesus. E ela disse aos discípulos: olha aí, Simão Pedro, olha aí, Simão Pedro, olha aí, João, tiraram o corpo de Jesus do sepulcro e nós, eu, você e o João, não sabemos onde puseram o corpo de Jesus. Entendeu? E aí o versículo 3 diz que o discípulo Pedro e o outro discípulo, João, saíram, olha aí, ó, saíram da residência, cada um, e foram ao sepulcro. Então veja, discípulo Pedro e o discípulo João, juntamente com Maria Madalena, aí foram ao sepulcro. Ou seja, Maria Madalena, pela segunda vez, voltou lá ao sepulcro. Isso só existe no Evangelho de João. Entendeu? Então vamos. Diz aí o versículo número 4. Veja aí. Ambos corriam juntos. Ambos quem? Os dois. Simão Pedro e o outro discípulo, o discípulo João. Ambos, olha aí o versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então o versículo 4 está dizendo que os discípulos Pedro e João correram em direção ao sepulcro de Jesus e que, veja bem, o discípulo João chegou mais depressa ao sepulcro do que o discípulo Pedro, entendeu? Então o discípulo João chegou primeiro, aí depois chegou o discípulo Pedro. Então, vamos lá. Diz o versículo 5. Veja bem. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Entendeu? Todavia não entrou. O versículo 5 está dizendo que o discípulo João chegou primeiramente lá ao sepulcro. E o discípulo João, abaixando-se, ele se abaixou, entrou no túmulo, ele se abaixou, aí no versículo 5, ele se abaixou e deu uma olhada para dentro da gruta. E ali ele viu os lençóis de linho e, todavia, no momento aí, ele não entrou. Ele entrou depois. Mas veja aí, o João chegou primeiro ao sepulcro, olhou para dentro da gruta e ali ele viu os lençóis de linho, mas não viu o corpo de Jesus. Os lençóis aí foram usados para cobrirem o corpo de Jesus, não é? Então o discípulo João abaixou-se, olhou para dentro da gruta e viu os lençóis de linho, mas não viu o corpo. E ele não entrou aí no sepulcro. Ele entra depois. Vamos ver. Muito bem. Vamos lá agora à direita, versículo 6. Diz assim: Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Veja bem. Ele também, ou seja, o discípulo Pedro, viu os lençóis
E diz mais aí o versículo 7, que o discípulo Pedro viu os lençóis e também viu, veja aí, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então veja, o versículo 7 está dizendo que o discípulo Pedro chegou e entrou no sepulcro, na gruta, onde devia estar o corpo de Jesus. E ali, o discípulo Pedro, ele viu os lençóis em que o corpo de Jesus foi embalado. Ele viu os lençóis, apenas os lençóis, não viu o corpo de Jesus. E ele viu também o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis. Os lençóis estavam de um lado e o lenço estava em outro lugar. Tudo dentro da sepultura, da gruta, entendeu? Então ele viu, o Simão Pedro viu também, como também o discípulo João viu também ali os lençóis, entendeu? Agora veja o versículo número 8. Então, veja aí, entrou também o outro discípulo, ou seja, o discípulo João, entendeu? O discípulo João, diz o versículo 8, ele também entrou no sepulcro lá. Veja aí o 8, diz assim, então entrou também o outro discípulo, ou seja, o discípulo João, que chegara primeiro ao sepulcro, olha aí, e viu e creu, ou seja, o discípulo João entrou no sepulcro e ali ele viu os lençóis, entendeu? Somente os lençóis. E ele viu que o corpo de Jesus não estava lá, entendeu? Aí ele viu e ele realmente acreditou que Jesus havia ressuscitado. Entendeu, gente? Então veja, até agora o discípulo Pedro entrou no túmulo, o discípulo Pedro, e ele viu os lençóis e ele viu o lenço. Entendeu? Ele viu tudo, o discípulo Pedro, menos o corpo de Jesus. Aí depois chegou o discípulo João, ele já estava lá primeiro, só que depois ele entrou depois de Pedro, entendeu? Aí o discípulo João entrou também no sepulcro, viu aí? E ele viu, o discípulo João também, ele viu apenas os lençóis, não viu o corpo de Jesus. E ele viu lá os lençóis e acreditou que Jesus havia ressuscitado. Entendeu, gente? E aí vem depois, agora Maria, aí no versículo 8. Depois de tudo isso aí, veja bem, o discípulo Pedro entrou na gruta, no túmulo, e viu os lençóis, e viu o lenço. Depois, o discípulo João entrou também no sepulcro e viu os lençóis. Entendeu? Ele não viu o corpo de Jesus. Os dois entraram no sepulcro, entendeu? E aí diz agora, Maria Madalena, depois dos dois, veja aí, no versículo 11. Vamos ler. Maria Madalena, aí, ó, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olha aí, e olhou para dentro do túmulo, a Maria Madalena, veja bem. E aí diz o versículo 12, e viu, olha aí, Maria Madalena olhou para dentro da gruta, do túmulo, do sepulcro, e viu dois anjinhos, ó, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então veja aí, veja, Maria Madalena, depois aí de o discípulo Pedro ter entrado no sepulcro e visto os lençóis e o lenço, depois de o discípulo João também ter entrado no sepulcro e também ter visto lá os lençóis e não viu o corpo de Jesus, depois de os dois discípulos terem entrado no túmulo
e visto lençóis e lenço, entendeu? Depois de tudo isso, Maria Madalena estava ali diante do túmulo, na entrada do túmulo, chorando. E aí, depois de os discípulos terem visto os lençóis e o lenço lá dentro do túmulo, Maria Madalena não entrou, mas da entrada do túmulo, ela viu dentro da gruta, onde o corpo de Jesus fora depositado, ela viu 2 anjos vestidos de branco, onde o corpo de Jesus fora posto. Olha lá. Aí ela, da entrada do túmulo, ela viu um anjinho no lado em que a cabeça de Jesus devia ter sido lá, né? O corpo de Jesus lá na pedra, e do lado da cabeça, onde estava a cabeça de Jesus, ela viu um anjinho ao lado da cabeceira. E ela viu outro anjinho do outro lado, aos pés ali, onde Jesus havia sido sepultado. Entendeu? Então veja, você percebeu agora? Veja que o Rodrigo Silva diz que Maria Madalena não reconheceu Jesus porque talvez estivesse muito cedo, ou seja, muito escuro. Ora, lendo o Evangelho de João, isso aí não tem cabimento. Estava muito escuro quando Maria Madalena chegou ao túmulo. Você vê no versículo 1, estava escuro. Só que ela andou, foi à casa do discípulo Pedro e foi à casa do discípulo João. Entendeu? E aí ela disse aos dois que alguém havia tirado o corpo de Jesus da sepultura, da cova, porque ela viu o corpo lá, que não havia o corpo dentro da gruta. Não havia o corpo. Então ela viu. Se ela viu que não havia o corpo dentro da gruta, principalmente fora, porque a gruta é escura. Mesmo com o sol forte do lado de fora, as grutas são escuras. Se ela viu que haviam tirado o corpo de Jesus da gruta, na escuridão, se ela viu isso, com maior razão ainda, ela não deixaria de reconhecer Jesus fora da gruta, entendeu? Mas aí vamos. Aí o discípulo Pedro, veja bem, ele chegou depois do discípulo João, mas entrou primeiro. Então o discípulo Pedro entrou no sepulcro. Ele entrou na sepultura, o discípulo Pedro, entendeu? E ele viu os lençóis e até o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Então, veja, o discípulo Pedro entrou na sepultura, na gruta, no sepulcro, e ele viu os lençóis e o lenço. Então, a coisa não estava escura assim, entendeu? Porque ele viu dentro da gruta, ele viu os lençóis, ele viu o lenço, entendeu? E aí depois entrou o discípulo João e também ele viu o discípulo João. Ele viu, veja aí, o discípulo João. Ele viu tudo isso aí. Ele viu também os lençóis dentro da gruta e ele viu os lenços, o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Entendeu? Aí depois é que Maria Madalena, veja bem, isso aí já estava claro, muito claro. E depois é que Maria Madalena, veja aí o versículo 11, diz que ela se abaixou, olha aí, e lá da entrada do sepulcro, ela olhou para dentro do túmulo e ela viu, dentro da gruta, ela viu 2 anjinhos. Viu aí? 2 anjinhos, um sentado ali, do lado da cabeça onde o corpo de Jesus foi posto, e o outro anjinho ali sentado ao lado dos pés ali do corpo de Jesus, onde Jesus foi posto. Então veja que Maria Madalena, veja bem, ela viu dentro do sepulcro, então não estava escuro, ela viu dentro do sepulcro 2 anjinhos, cada um sentado de um lado, entendeu? Então Maria Madalena viu e reconheceu 2 anjos dentro da gruta. Se ela viu 2 anjos dentro da gruta, dentro do sepulcro,
Com maior razão ainda, ela teria visto Jesus fora do sepulcro, porque o dia é claro. Entendeu? Veja a ingenuidade do relato. O relato mostrando que o Rodrigo Silva não tem razão quando diz que Maria Madalena não reconheceu Jesus porque talvez estivesse muito escuro. Não. Naquela escuridão, dentro da gruta, ela viu dois anjos. O discípulo Pedro, ele viu os lençóis e o lenço dentro da gruta. Ele entrou e viu, então não estava escuro. E o discípulo João também viu os lençóis, entrou na gruta, entrou na sepultura de Jesus e viu os lençóis. O discípulo João também, entendeu? E a Maria Madalena nem entrou, mas ficou na entrada do túmulo e viu lá dentro dois anjos. Se ela viu dois anjos dentro da gruta, é porque estava claro. Veja bem, quando você vai a uma gruta, eu já fui a uma gruta lá no Ceará. Então eu cheguei lá às 10 horas da manhã, à gruta. Só que fora da gruta, aquela claridade, 9 da manhã, o sol forte, tudo claro. Agora dentro da gruta, tudo escuro. Porque não existe a iluminação lá dentro. Entendeu? Então se uma pessoa vê outra dentro de um sepulcro, dentro de uma gruta, se a pessoa vê lençóis, vê lenço, vê dois anjinhos dentro da sepultura, é porque está claro. Entendeu? É porque está claro. Com maior razão ainda, vai ver a pessoa fora da gruta. Então, veja aí vem agora o Rodrigo Silva, já aí o versículo 15 do Evangelho de João, 15. Depois de tudo isso aí, diz que Jesus, veja bem, Jesus já ressuscitado, apareceu aí a Maria Madalena. E ela não reconheceu, ela não pensou que estava diante de Jesus, no versículo 15. Depois de tudo isso aí, no versículo 15, ela disse que estava diante de Jesus, mas não reconheceu. Ela pensou que era outro homem, o jardineiro. Ela ouviu Jesus, a voz de Jesus, mesmo assim não reconheceu. Viu aí a ingenuidade do texto? Viu aí a ingenuidade do texto? Maria Madalena, repito, ela, vamos aqui, Simão Pedro, discípulo, entrou no sepulcro e viu os lençóis lá dentro, e viu o lenço. Se ele viu dentro da gruta isso aí que é escuro, imagine fora que é claro. Você entendeu? O discípulo João, ele entrou no túmulo também, o João, e ele viu lá os lençóis, o João, entendeu? Dentro da sepultura. Se ele viu os lençóis dentro da sepultura, é porque não estava escuro. Se ele viu os lençóis dentro da sepultura, com maior razão ainda, ele veria os lençóis fora da sepultura, porque fora da gruta tudo é claro, dentro da gruta é escuro. E aí vem a Maria Madalena depois, entendeu? Maria Madalena, ela não entrou no túmulo, mas lá na entrada do túmulo, ela olhou para dentro do túmulo, e ela viu lá dentro do túmulo, ela viu dois anjos, um anjo de um lado da ponta da pedra e o outro anjo do lado lá da outra pedra, cabeça e pés de Jesus, onde estavam. Entendeu? Então é isso, gente. O que o Rodrigo Silva diz aí não tem cabimento. Repito, ele diz que Maria Madalena não reconheceu Jesus porque talvez estivesse muito cedo, ou seja, muito escuro. Entendeu? Ora, veja a ingenuidade aí. O próprio texto diz que João, Simão Pedro, viu Jesus, Simão Pedro, dentro do sepulcro, ele viu os lençóis e o lenço. O discípulo João, ele entrou lá e viu os lençóis. A Maria Madalena não entrou, mas da entrada do sepulcro, ela viu dois anjinhos lá dentro da gruta. Se ela viu dois anjinhos dentro da gruta, Maria Madalena, porque devia estar escuro,
com maior razão ainda, ela reconheceria Jesus fora da gruta, porque ela se encontrou com Jesus fora do túmulo. E aí já o sol muito forte. Então, quando no Evangelho de João, Maria Madalena ali se encontra com Jesus fora do túmulo, em João, ali já está dia claro. Não está escuro, como insinua aí o Rodrigo Silva, entendeu? Já estava claro o dia, porque Maria Madalena já havia visto 2 anjos dentro da gruta. O discípulo Simão Pedro viu os lençóis e o lenço dentro da gruta. Entrou. O discípulo João entrou também na gruta e viu lá os lençóis, o João. Se eles viram dentro da gruta, que devia estar mais escuro, né? Se eles viram isso aí, com maior razão eles veriam fora da gruta. Então, entendeu isso aí? A ingenuidade do texto. Então, quando o Rodrigo Silva diz que Maria Madalena não reconheceu Jesus porque talvez estivesse muito escuro, isso aí não tem cabimento dentro do próprio Evangelho de João. Entendeu? Explicado isso aí, é o que eu digo. Se você vai a uma gruta, dentro da gruta é escuro. Fora da gruta, não. Domingo aí de manhã, qualquer dia de manhã, você vai a uma gruta, fora o sol está forte, tudo claro. Agora, dentro da gruta, tudo é escuro. Então, se uma pessoa vê uma coisa dentro da gruta, com maior razão ainda vai ver a coisa fora da gruta. Entendeu? Então, a ingenuidade está aí de quem escreveu o Evangelho de João. Colocou aí Maria Madalena não reconhecendo Jesus fora da gruta. Entendeu? Não reconhecendo Jesus. Porque isso aí são lendas. Lendas, e essa lenda aí, essa parte da lenda, só está no Evangelho de João. Não está em Mateus, Marcos e Lucas. Entendeu, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.